Tá, esse vídeo aqui ficou pro cálcio, né, pro distúrbio do cálcio, onde a gente vai ter aqui uma hipocalcemia e uma hipercalcemia. Então, a dificuldade mais desse assunto aí, né, na parte bioquímica da coisa, é justamente as avaliações urinárias, né? Lembrando que o cálcio, a gente tem um corrigido pela albumina, que é um valor que a gente faz uma conta. Eu não coloquei aqui, não. Não, acabei não colocando aqui, mas eu vou pôr nesse instante aqui. Onde na atividade, eu vou abrir a atividade aqui que tem falando. O sódio tem também o corrigido por conta aí da glicose também, menos o potássio que não tem esse corrigido aí. Mas todos, o que é mais difícil aqui no conteúdo, né, que tem que memorizar, é a parte da perda urinária aí. Então tem que avaliar essa perda urinária porque pode significar aí um problema renal, um problema extra-renal. E aqui no cálcio aqui não é diferente. Começando aqui pela hipocalcemia, que é pouco cálcio, a gente viu que o cálcio ele tem uns valores aqui, esses valores aqui que são valores do cálcio total, de 8,5 a 10, mas o que mais a gente utiliza aqui é o de 4,8 a 5,6 aí, que é o sérico iônico, né, que é o cálcio livre aí. Esse valor de 8,5 a 10, ele está sempre ligado aí à albumina. E aí, urinário, a gente tem de 50 aí a 150 aí, urinário. Esse valor corrigido é toda vez que a gente tem um problema, né, de hiperalbuminemia, ou talvez hipo também, eu creio. Então, sugere corrigir esse valor de cálcio justamente por conta dessa alteração na albumina, como eu vou falar lá na atividade, lá na frente aí. O que eu coloquei aqui, que a hipocalcemia, o que causa essa hipocalcemia, é justamente o que leva, né, uma hipocalcemia é a parte de tetania, de espasmo, demência, psicose, né, dermatose e convulsões aí. Então, pouco cálcio na corrente sanguínea pode levar a esses sintomas. E ela até falou lá com relação aí aos sinais de Chivostec e Trousseau aí, que são sinais aí para detectar aí, lá na parte de semiologia, né, uma calcemia, perdão. Também a hipocalcemia cursa aí no eletrocardiograma com uma onda T aqui, né, alongada, né, a onda T demora para correr, enquanto na hipercalcemia essa onda T ela é curta, então fica ligado aí também. Uma hipercalcemia, eu coloquei aqui, na verdade, o que pode acontecer aqui, por exemplo, para eu não ter estímulo de cálcio na corrente sanguínea, a gente sabe que o principal estimulador aí vai ser o PTH. Então, o parato-hormônio, o hormônio vai lá, né, e chega no osso lá, recruta esse cálcio. Porém, esse cálcio ele vem agregado com fósforo, com P, né? E esse cálcio mais o fósforo vai até o rim, né? Chega no rim. E esse rim faz o quê? Joga para fora o fósforo, o P, e libera na corrente sanguínea o cálcio. Assim que funciona. Então, eu tenho um problema aqui de pouco cálcio, que é hipocalcemia, um dos motivos é o PTH. Tá diminuído, né? Então, se eu tenho pouco PTH, provavelmente eu vou ter um problema aqui no cálcio. Ou se eu tenho uma pouca absorção de vitamina também, né, a nível intestinal, porque a gente sabe também que a vitamina D aí, a nível intestinal, faz a reabsorção de cálcio. Então, se eu tenho uma dificuldade nessa vitamina, pode ser também que eu acabe aí não absorvendo esse cálcio também. Então, o que quer dizer aqui? Que numa hipopotassemia, onde eu tenho um pouco potássio, pode cursar com 4 tipos de coisas diferentes. Onde eu tenho um PTH alto, né? Ou seja, se eu estou estimulando muito aqui, PTH, e um fósforo tá normal aqui, né? Um fósforo normal, o que é que pode estar acontecendo? O PTH ele está normal na corrente sanguínea, está estimulando para vir um cálcio, porém o meu fósforo aqui, ó, ele está normal ou baixo. Então, o meu problema, teoricamente, não é a nível do PTH. Ou seja, eu tenho uma enfermidade aí, provavelmente, de má absorção, né? Onde está atuando aí a vitamina D, provavelmente. Um problema no ósseo aqui, né? Metástase osteoblástica. Então, eu não tenho um problema a nível do PTH, porque ele está normal.
E o rim aqui, ó, tá excretando normal, tá jogando para fora o fósforo. Já nessa situação aqui, ó, onde eu tenho aqui um PTH alto, né? Alto. Porém, quando eu chego lá, o meu fósforo tá elevado, esse fósforo ele não está sendo excretado pelo rim. Então, olha lá, eu tenho uma enfermidade renal, tá vendo? A nível renal. Ou também pode ser um pseudo hipoparatiroidismo, uma destruição celular, mas eu coloquei aqui. Mas aqui é o rim que não desagrega o fósforo, como eu falei, né? Então, perceba que quando eu tenho um problema renal, o meu fósforo ele vai estar elevado, porque a gente viu que o cálcio vem junto com o fósforo e chega no rim, o rim faz esse papel, né, de jogar ele fora e liberar o Ca na corrente sanguínea, certo? Se ele está normal, o meu problema não é renal, meu problema é outra coisa, é a nível aqui de absorção, é a nível aí de no ósseo, né, alguma coisa assim, certo? E se eu tô com esse PTH alto e tá aqui elevado, opa, meu problema é renal, eu não tô eliminando esse fósforo e aí tem alguma coisa aí. Ou também, se o PTH tá normal aqui e o baixo, pode ser aí por um hipoparatiroidismo. Ou seja, se o meu PTH tá baixo, fui lá na corrente sanguínea e vi que meu PTH tá baixo, beleza, tá normal aqui, ó. Vai cursar mesmo com hipocalemia e a nível de hipoparatiroidismo, porque o problema tá de fato na tireoide, né? Também diz aqui que o magnésio baixo está correlacionado com hipocalemia. A gente viu também que hipomagnesemia cursa com hipopotassemia, tá? Então, parece que problemas com magnésio também está relacionado aí com a calcemia, certo? Calcemia. E aí, como eu falei, vai causar tetania, espasmos, né? Convulsões, tudo isso daí. Por isso que eu botei as causas aqui, ó. Pode ser um problema de tireoidectomia, uma pessoa que não tem tireoide, removeu a tireoide, ó, então vai ser hipocalcemia. Uma pessoa que tem uma dificuldade renal, também hipocalcemia. Uma pessoa que faz transfusão com citrato, pode cursar com hipocalcemia, né? Lise tumoral também, pode cursar com hipocalcemia. Pancreatite também, acidose, tudo isso daí também pode cursar aí com hipocalcemia e levar a esses sintomas aqui. Já a hipercalcemia, de onda T curta, já a gente fala aí teoricamente de um PTH estimulado, um PTH elevado, óbvio, né? Então, esse PTH ele tem que estar aumentado, porque se ele tiver diminuído, ó, o problema é a nível de absorção também desse hidróxido 25, que é o 125, que é a vitamina D, certo? Ela pediu aqui para não saber se é neoplasia, se é enfermidade glomerular. Não precisa entrar nesse detalhe. Mas o que ela quer que a gente saiba é que quando eu tô numa hipercalcemia, teoricamente o meu PTH tem que estar aumentado. E se ele tiver diminuído, o problema não é no PTH, o problema aí é a nível aí de vitamina D, ou seja, se eu tenho um PTH diminuído, avaliar o distúrbio de vitamina D. Essa seria a resposta, certo? Já quando eu estou com PTH aumentado, o que acontece é que se o cálcio urinário está elevado, eu vou ter essa patologia aqui, que era a dúvida, né? Que é hipocalcemia hipocalciúrica familiar, HHF. E se eu estou com um PTH aumentado, eu vou ter pouco cálcio na urina, levando aí uma hiperparatiroidismo. Então, perceba que, óbvio, uma hipocalcemia está relacionada a hipoparatiroidismo e uma hipercalcemia é uma hiperparatiroidismo, certo? Tem que tomar cuidado, porque era a nossa dúvida, porque o nome dessa patologia HHF é hipocalcemia hipocalciúria familiar úrica. Hipocalciúria com CAU aumentado? Tá meio chocando, né? Enfim, pelo que pesquisamos lá, também pode cursar como hipercalcemia hipo ou hipercalciúrica familiar. Mas é aquela situação, né? Foca aí direitinho para poder entender esse conceito aí. Mas o que de fato ela quer que a gente saiba é sobre o PTH aumentado, beleza. Mas quando ele está diminuído, pode ser um problema aí dosar a vitamina C para constatar isso. E o que é que vai ocasionar uma hipercalcemia? Justamente aqui uma osteoporose, né? Por recrutar muito aqui, ó, PTH, acabar degradando muito aí, ativando muito o osteoclasto aí para poder
liberar o cálcio na corrente sanguínea. Pode também causar desorientação, letargia, fadiga, arritmia, QT curto, né? Como eu falei, curto aqui, ó. E também crises de hipercalcemia, certo? O que pode levar a uma hipercalcemia a ter esses sintomas aqui são doenças granulomatosas, como tá aqui, ó, né? Doenças granulomelares. Pode ser diuréticos tiazídicos, eu coloquei aqui mieloma múltiplo, tirotoxicose, além do que tá aqui. Eu não trouxe o slide da professora de fisiopato porque ela não deu pra gente ali calcemia, só foi até sódio e potássio, certo? Então, basicamente isso. Abrindo a atividade aqui, tá? Foi a atividade número... essa aqui, caso 4, né? Onde ele fala aí que um paciente chega aí com um problema aí, um paciente de 69 anos, vai chegar lá com câncer pulmonar, e aí vem contando a historinha, né? Falando que aí tá com poliúria, polidipsia, etc, etc. E aí vem com os valores séricos aqui, ó. Ou seja, ele me dá um cálcio sérico aqui de 15, certo? Depois ele vai me dar aí um fosfato sérico aqui de 1,8, certo? Depois ele vai me dar uma albumina aqui de 4,1, certo? Depois ele me dá um PTH aqui de 4, tá? E a princípio só. Então o que a gente tem que avaliar primeiramente aqui? O cálcio, ele dá o valor normal aqui, ó. Normal até 10 aí, certo? Então eu tô aí, teoricamente, com 15 eu tô hipercalcêmico, certo? Então eu vou elevar a seta aqui para cima, hipercálcio. Analisando o fosfato aqui de 1,8, eu tô hipofosfato, tá baixo, certo? Analisando a albumina aí, tá dentro do parâmetro normal, certo? Então a albumina tá normal. E o PTH tá 4, ou seja, tá pouco PTH. Mas vamos ver o que ela quer aqui. Depois ela lhe dá outros valores aqui de osmolaridade, etc. Mas vamos ver o que a questão pede. A primeira questão pede alteração eletrolítica. Então, quais são as alterações eletrolíticas que a gente encontrou aí? Hipercalcemia e hipofosfatemia, certo? Foi as únicas coisas que a gente encontrou. PTH não vou colocar porque PTH não tem nada a ver com eletrólito, certo? Então é hipercalcemia com hipofosfatemia, certo? As duas coisas. A outra ele pede calcule o cálcio corrigido. Opa, cálcio corrigido. Aí sim vai entrar essa fórmula aqui, ó. Que é essa daqui, né? Tem que memorizar também. Cálcio mais, né? 4 menos a albumina e 0,8. Vamos lá. Então, ele pediu aqui, calcule o cálcio corrigido. Então, vamos calcular aqui. Vou botar até a fórmula aqui. Cálcio mais... abre parênteses, né? 4 menos a albumina vezes 8, certo? Então, nosso cálcio aqui, vamos ver quanto é que ele deu aqui. Ele deu um cálcio aqui de... aqui, ó, 15,5, certo? Então, vai ser 15,5 mais, abre parênteses, 4 menos, quanto foi a albumina ali? 4,1, 4,1 vezes 8, certo? Então, esse valor aqui vai dar 15,42. Beleza? Então a gente corrigiu aí o cálcio para 15,42. Perceba que a diferença é quase nada, né? Até porque a variação da albumina aqui, ó, 4,1 para 4. Então o valor deu quase irrisório, né? Geralmente ela diz que calcula quando está em hiperalbuminemia, porque a gente sabe que o cálcio o cálcio está livre, é um valor menor. Vamos dizer assim, o cálcio iônico é o dobro, né? Ou seja, o cálcio livre é 50% do valor do total. Então, quando eu estou numa hiperalbuminemia, hiperalbuminemia, o que acontece é que acaba roubando esses valores, né? A albumina acaba roubando e reduzindo esse valor, por isso que tem que corrigir aqui o valor da albumina. Mas como ela pediu para corrigir e deu o valor normal ali, meio fica sem sentido, né? Então, a conta basicamente é essa mesmo. Então, o cálcio está aqui e ainda continua em hiper, né? Continua aqui em hiper... Não mudou nada, né? Hipercalcemia. Depois ela pede aqui pra gente... Vamos assim, que análise foi solicitado para encaminhar depois do diagnóstico, né?
O que acontece é o seguinte aqui, ó. O que ocorre é que nesse paciente aqui, como é que pode o paciente estar com o cálcio aumentado se o PTH está baixo? É controverso, né? Porque é o PTH que estimula mais cálcio. Então, o que é que ela quer que a gente fale aqui? Solicito dosagem de vitamina D. Por que vitamina D? Porque tá controverso, né? Então, se eu tô com cálcio elevado com PTH baixo, o problema é em outro local. Então, tá na vitamina D aí. Certo? Então, a princípio era isso aqui. Essa questão é a única coisa que eu tenho de cálcio aqui nessa questão, nessa coisa. A fórmula é essa aqui, tá? Pro cálcio. Corrigido. As ondas, os valores, os motivos. Preste atenção sempre nisso aqui. Tentar avaliar só essa questão aqui do urinário, para não se passar não só no cálcio, mas também no potássio, também no sódio, aquele lance lá, né? Que pra mim é a parte mais difícil aí, é entender esse renal e extra-renal aí, tá? Urinário, o finalzinho ali de todos aqui, ó, né? Esse urinário, né? Depois tem esse aqui, tá vendo? Que é o mais chato do potássio, urinário, né? Tanto para hiper quanto para hipo. Não o motivo, mas esses valores, né? De mais 40, menos 40, mais 15, menos 15. Isso aí vai ter que raciocinar aí. Beleza? Tamo junto, valeu.